Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Fox. Desde que foi anunciado Space Jam 2, eu tenho aguardado esse filme com muita expectativa e ansiedade, confesso. Afinal, Space Jam 1 foi lançado em 1996. Sim, eu tinha 3 aninhos na época. E acredito que esse foi um dos filmes infantis que eu mais assisti durante toda a minha infância, juntamente com Pateta, o filme. A incrível aventura dos Looney Tunes e Michael Jordan, que enfrentavam extraterrestres em uma partida de basquete, era algo que me fascinava. E foi através deste filme que eu ouvi pela primeira vez a belíssima música de R. Kelly, I Believe I Can Fly. Então acredito que seja natural que eu esperasse um Space Jam 2 com alguma ansiedade ou com aquele sentimento de nostalgia, mas acabou virando ranço. Daí você pode se perguntar o seguinte: ranço? Como assim, Fox? Fica tranquilo, eu vou te explicar. Nas últimas semanas saíram notícias substanciais a respeito de Space Jam 2. E aí, geralmente, o que a gente está esperando quando é assim? Vasto material promocional, algum trailer, alguma noção de como vai ser o enredo, como é que vai ser a história, como é que vão ser os vilões, né? Mas não, a gente tem vasto material, ou pelo menos 90% das notícias que eu vi eram relacionados à lacração e à militância errada. A Warner, bastante preocupada em readaptar os Looney Tunes para os tempos modernos de mimimi que temos atualmente, decidiu realizar algumas mudanças pontuais nos Looney Tunes, especialmente para agradar a galera do politicamente correto e da patrulha de pensamento. A primeira pancada foi leve, e ela veio quando tivemos a notícia de que a Lola Bunny, a namorada ou crush do Pernalonga aí, teria um visual menos sexualizado em comparação a Space Jam 1. Esse tipo de alteração pra mim é igual aquela música, vodka ou água de coco pra mim tanto faz. Eu entendi a referência. Afinal, não é de hoje que desenhos e animes mudam o traço de animação. Boruto, por exemplo, mudou recentemente o seu traço para ficar muito fiel ao mangá. E desde que a personalidade daqueles personagens não mudem, tudo tranquilo. Depois disso, veio a segunda pancada, e dessa vez foi moderada. A Warner decidiu retirar do filme o personagem Pepe Le Pew, que é um personagem cancelado nas redes sociais. A acusação sobre ele é que esse personagem normaliza a cultura do Pepe Le Pew é um gambá galanteador que por vezes fica tentando conquistar uma gatinha que caiu em um balde de tinta e ficou com uma listra parecendo aí uma gambá. Aí nesse momento eu fiquei me questionando, mas se eles tiveram a ideia de readaptar o visual da Lola, por que eles não fizeram a mesma coisa com o Pepe Le Pew, só que em questão da personalidade? Ou deixá-lo parcialmente de escanteio e utilizá-lo apenas para comédia pelo fato dele ser um gambá, assim como ele foi utilizado em Space Jam 1 para afugentar os adversários só por causa do cheiro dele, afinal ele é um gambá. Mas já que o objetivo é agradar claramente a militância lacradora, Pepe Le Pew está morto. Mas aí, meus amigos, veio o terceiro golpe, e esse foi um mega blaster hiper soco no meu estômago. Rato Ligeirinho também deve ficar de fora do filme Space Jam 2, após personagem ser acusado de estereotipar mexicanos. Mas que porra é essa, hein? Pois é, após o cancelamento do Pepe Le Pew, o tribunal da internet, movido pela cultura do cancelamento, voltou seus olhos para o Ligeirinho. O engraçado é que essas pessoas que querem cancelar o Ligeirinho por ele ser um estereótipo aí dos mexicanos, eles desconhecem o fato de que o Ligeirinho acabou sendo adotado como símbolo pela própria comunidade mexicana. Mas infelizmente a Warner ela parece bem disposta a se adequar ao politicamente correto, e por conta disso é muito provável que não vejamos o Ligeirinho em Space Jam 2, o que é uma pena, é o meu personagem favorito. Eu lembro de quando eu era criança eu ter arrumado um chapéu igual do Ligeirinho, amarrado um laço vermelho no pescoço e ficar correndo pela casa gritando "Arriba, arriba, antale, antale". Chegamos a um momento crucial do vídeo, pois veja bem, se a Warner, o diretor, os roteiristas, os produtores do filme querem adequar Space Jam 2
2 ao politicamente correto, na minha visão, ainda faltam diversas alterações. E a partir deste momento eu vou dar algumas sugestões de como a Warner pode problematizar ainda mais Space Jam 2 e garantir um flop de sucesso. Atenção, a partir deste momento este vídeo apresenta elevados níveis de ironia e sarcasmo. Se você é sensível a esse tipo de conteúdo, não continue assistindo esse vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like nesse vídeo. Nos vemos numa próxima oportunidade. Tchau! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. E para aqueles que optaram por continuar, sigam-me os bons. Vamos cancelar alguns personagens? Bora! Bem, a minha primeira sugestão de cancelamento para Warner é que cancele o Gaguinho. Sim, o Gaguinho é um porco gago. E se você não sabe, a gagueira é um distúrbio neurológico que afeta a fala. Ou seja, todas as pessoas que possuem gagueira são representadas por um porco. Ah, não, isso é ofensivo demais, então o Gaguinho tem que ser oficialmente cancelado e removido do filme. Outro que precisa ser cancelado é o Hortelino, homem, branco, hétero e que ainda estimula a violência contra os animais. Pior que o Hortelino, só mesmo o Coiote, que é um animal e utiliza armas e explosivos para promover a violência contra outro animal, o Papaléguas. Que isso, Fox? Mas coiotes não são animais carnívoros que se alimentam da carne de outros animais? Meu amigo, eu não quero nem saber. Para estar nesse filme, o coiote tinha que ser vegano. Eu deveria colocar nessa equação também o Frajola, que é um gato e vive promovendo a violência e atentando à vida do Piu-Piu, que é um passarinho. Mas quando eu observo a cor do pelo do Frajola, eu sou obrigado a ser parcial e a passar pano para as atitudes erradas dele. Não fiquem chateados, pois é assim que funciona. Vai ver, o coitado do Frajola ainda não se desconstruiu. Que coitadinho. O que dizer então de Marvin ou Marciano? Vocês já pararam para prestar atenção na cor de pele dele? Sim, e olha só que ofensivo, ele é um marciano, ou seja, um extraterrestre. Então quer dizer que todas as pessoas que são da mesma cor ou se identificam com a mesma cor de pele do Marvin são extraterrestres? Ah não, isso não pode ficar assim não. O Marvin também está cancelado. E o último, na minha opinião, que deveria ser cancelado é o Pernalonga. E não adianta chorar não, eu sei que você acha que o Pernalonga está acima de todas as críticas, mas ele tem um passado bem obscuro. Obscuro não, de trevas. No passado, o Pernalonga tinha diversas atitudes sexistas e promovia um verdadeiro escárnio para com pessoas drag queens ou transgêneros. Por mais Pernalonga que você seja um personagem muito querido, seu passado te condena, então você também está cancelado. Bem, os cancelamentos acabaram por aqui, mas eu ainda gostaria de sugerir duas adaptações. A primeira com a Lola. Eu gostei muito do visual que ela ficou, mas eu acredito que para ser um pouquinho mais inclusivo, ela deveria pintar esse pelo que ela tem na cabeça de roxo. Depois deveriam colocar também um pouco de pelo debaixo do braço dela, o que pra gente seria o sovaco. E por fim, seria bom deixar ela bem fedorenta, afinal ela só tomaria banho de 15 em 15 dias. Com isso resolveria grande parte do problema da representatividade e ainda poderiam utilizar no lugar do Pepe Le Pew. A segunda alteração é de que agora, com o Pernalonga cancelado, o Patolino seria o líder dos Looney Tunes. Mas eu acredito que também será necessário uma mudança na personalidade do Patolino. Afinal, o Patolino sempre se demonstrou ali ser um pato meio invejoso, às vezes mal-humorado, outras vezes malicioso, e por conta da cor das penas dele, a gente não pode botar ele dessa forma, né? Se fosse um pato com penas brancas, aí poderíamos colocar ele como o próprio Lúcifer. Mas como não é esse o caso, é bom que coloquem um Patolino bonzinho, anjinho, amável, amigável, e que de preferência fique de 10 em 10 minutos palestrando a respeito das lutas e dos sofrimentos que ele passa. Se a Warner adotar fidedignamente todas as dicas que eu acabei de dar, vocês podem ter a certeza de que Space Jam 2 será um fortíssimo candidato a vencedor do próximo prêmio Framboesa de Ouro. Quanto aos lucros,
Fiquem tranquilos, serão surpreendentes. Agora é hora de falar sério. Apesar das minhas brincadeiras sarcásticas, ácidas e irônicas, essa é uma situação que me deixa muito triste. É justamente desse jeito que eu coloquei aí nas brincadeiras que muitas pessoas enxergam esses movimentos identitários e por isso estão de saco cheio disso. Mas você sabe por que a maioria das pessoas enxergam desta forma? Ah, porque elas são preconceituosas. Nananina não. A maioria das pessoas que tem uma péssima impressão a respeito desses movimentos é por conta do péssimo exemplo dado por representantes de tais movimentos. Você pode observar, pelo menos aqui no Brasil, que as pessoas estão tão de saco cheio que quando você vai falar com alguém a respeito de uma causa importante hoje em dia, essa pessoa já lhe corta dizendo: "Ih, lá vem a Lumena". Ah, mas essas pessoas estão erradas de tirarem a sua conclusão de todo o movimento com base na atitude de algumas pessoas. Meu amigo, se você acha que você pode falar em nome de um movimento, perseguir em nome de um movimento, ser escroto em nome de um movimento, e isso não vai respingar nada para o movimento, você é muito inocente, né? Quando as pessoas veem que a teoria do movimento é uma coisa e a prática é outra, aí, meu amigo, o encanto vai embora e dá origem ao ranço, e é a partir daí que as pessoas se recusam a assistir, a consumir, a apoiar qualquer tipo de conteúdo que envolva aquele assunto do qual ela tem ranço. E justamente por isso, na minha opinião, Space Jam 2 é um fortíssimo candidato a fracasso, flop e boicote. Eu sou um jovem negro, irmão de uma moça LGBT e amigo de diversas mulheres feministas, e eu digo para vocês com certeza, não é necessário você problematizar tudo para você levar uma vida satisfatória. O mínimo que você precisa ter é equilíbrio, bom senso e respeito. Daí eu pergunto, vocês conseguem observar da parte da Warner equilíbrio, respeito e bom senso para com a opinião dos fãs de Looney Tunes e Space Jam? Na realidade, a galera envolvida com esse filme está mais preocupada em ouvir tuiteiros do que ouvir a opinião dos fãs. E isso está enfurecendo os fãs de um jeito que você já pode encontrar gente torcendo muito para que esse filme fracasse. Excelente estratégia de marketing, não? Irritar os fãs a um nível a ponto de que eles comecem a torcer para o produto que eles amaram por tanto tempo fracasse. Vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Óbvio que Space Jam 2 não é um filme sobre lacração, mas a forma como o filme está sendo divulgado faz parecer que é. Daí até você explicar que bife à milanesa não é a mesma coisa que bife ali na mesa, a vaca foi pro brejo com corda e tudo. Se eu estivesse na produção desse filme e tivesse que cortar personagens importantíssimos, eu ficaria caladinho e tentaria de todas as formas que essa notícia não saísse ali da produção. Até porque a notícia da exclusão de um personagem importantíssimo em uma obra pode sim mexer com o interesse das pessoas em assistir ou não aquele filme. E isso também abre margem para que jornalistas muito bem intencionados politizem aquela sua decisão. Quando eles politizam algo, eles automaticamente repelem todas as pessoas que não estão de acordo com aquela politização. Daí o filme flopa, fracassa, dá prejuízo e o estúdio, os diretores, os produtores vão tudo chorar nas entrevistas, né? Procurando um monte de culpado, sendo que às vezes o culpado são eles mesmos que não sabem vender um produto para o máximo de pessoas possível. Mas enfim, né? Só nos resta aguardar para ver o que vai acontecer. Eu já antecipo que eu não vou assistir essa bomba. Agora eu quero saber qual é a sua opinião a respeito deste assunto. Gostou dos cancelamentos? Você concorda? Gostou das minhas sugestões? O que você tem a dizer? Por gentileza, deixe de forma respeitosa nos comentários, tá bom? Eu estou indo nessa, meus amigos. Até uma próxima oportunidade. Valeu!